Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tudo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A palavra do Senhor está falando do contexto de fé. Interessante que o Senhor Jesus nos traz a figura do monte, da montanha, que simboliza um grande empecilho, um empecilho enorme para uma caminhada. Se você vai caminhar no plano, é muito mais fácil você chegar do outro lado, mas se existe uma montanha, ela te faz perder as forças, ela aumenta a sua responsabilidade e o seu esforço. Então é como se você tivesse que subir muito alto para tentar chegar do outro lado, para tentar continuar a sua jornada. Interessante que nós estamos vivendo um período que muitas pessoas fizeram planos e projetos, porém se viram frustradas diante dos últimos acontecimentos. Porque é como se de repente o seu caminho fosse modificado, é como se de repente o seu caminho fosse dificultado e colocasse-se diante dele um alto monte e logo você não consegue chegar do outro lado. Existe uma barreira. Você não consegue avistar, porque até então, alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, você conseguia visualizar o que te esperava lá na frente. Você conseguia visualizar exatamente o teu projeto ali adiante. Você conseguia imaginar, olha, em agosto eu farei tal coisa, em setembro vai acontecer isto, em novembro, ou seja, você se preparava para aquilo e você conseguia imaginar, porque o teu caminho estava reto, o teu caminho estava plano, e eu falo no sentido de caminho a qual você consegue visualizar os teus projetos, a qual você conseguia, melhor dizendo, contemplar ou vislumbrar aquilo que poderia acontecer com você ali na frente. Tudo estava muito seguro, tudo estava caminhando conforme você almejava e você desejava. Mas uma montanha, ela te faz perder a vista daquilo que te esperava. Por exemplo, se nós construímos uma estrada, e se ela é bastante plana, logo nós conseguimos visualizar muitas coisas à nossa frente. Inclusive podemos visualizar aquilo que nós almejamos. Mas se de repente ela tem uma montanha, isso te impede de avistar o outro lado. Imagine que o outro lado seja exatamente aquilo que você tem como desejo, aquilo que você almejava, aquilo que você planejava, mas uma alta montanha se colocou no seu caminho. Não é uma pedra simplesmente que está no seu caminho, não é uma pedra que serve como obstáculo para o teu caminho. De repente na vida você tem pedras, você encontra buracos, você encontra pedregulhos, você encontra espinhos no teu caminho. É fácil nós termos dificuldades pequenas em nossos caminhos, dificuldades que podemos resolver, podemos solucionar. Mas agora nós não estamos lidando com uma pedra, nós não estamos lidando com um simples espinho no caminho, mas estamos lidando com uma montanha. E para nós vencermos uma montanha, precisamos, além da racionalidade, além da sabedoria, além do esforço, da perseverança, precisamos de fé. E é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Tende fé em Deus. Nós necessitamos desta fé. Nós necessitamos fundamentar a nossa crença em Deus, para que venhamos resistir. E você continua com fé e com esperança. Não quero dizer que você deva enfrentar este problema de uma forma física,
onde você diga: eu irei, eu farei. Mas eu estou falando principalmente em enfrentar esta montanha, no sentido psicológico, no sentido emocional, porque quantas pessoas estão agora tristes, estão abatidas, quantas pessoas estão deprimidas, se fecharam em um mundo de temor, de angústia, de agonia, e a cada dado que se lança na mídia, esta pessoa estremece por dentro. E a palavra está falando da fé, porque é exatamente através da fé que nós vamos superando essas montanhas. Mas entenda você o seguinte: eu não venho aqui com autoajuda. Aliás, autoajuda é algo tão ingênuo, é uma baboseira sem fim, que a realidade dissolve. Não adianta você ler um livro de autoajuda e aprender certas coisas de como lidar com a realidade de uma forma tão superficial, e a primeira realidade que lhe vem destrói tudo aquilo quanto você aprendeu na leitura de um livro. Infelizmente, a autoajuda, ela assola vários ambientes, inclusive o cristão. Eu vejo pessoas dizendo: olha, daqui ao passar desta crise, nada vai te acontecer, você não vai falir, ninguém vai adoecer. Ou seja, são mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda. Você vai superar esta crise sem falir, sem adoecer, você vai superar esta crise sem perder alguém que você ama, você vai superar esta crise sem nada te tocar. São mensagens boas, mas eu acredito que são mensagens de autoajuda, porque a grande realidade é que, infelizmente, muitos de nós vamos falir. Alguns vão perder o emprego, se não a maioria. Infelizmente, alguns vão adoecer, outros vão perder entes queridos. Tanto é que nós temos visto nestes dias pessoas queridas, pessoas que conhecíamos desde a infância, partindo. Então nós já estamos perdendo. Já estamos perdendo pessoas queridas, já estamos perdendo sonhos e projetos. Essa é a realidade. E eu não venho aqui trazer uma mensagem de autoajuda porque ela é inútil. E a fé não tem uma ligação com pensamentos positivos e com eu dizer para você: nada vai te acontecer. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala tudo eu posso naquele que me fortalece, diz: eu posso passar fome e eu posso ter fartura. Ou seja, eu posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Nós devemos fortalecer o nosso psicológico, o nosso coração, não com mensagens de autoajuda, porque são inúteis. A palavra está dizendo da fé e está falando da montanha. Ora, a fé, ela não nega a montanha. A fé, ela não nega a montanha. A fé, ela não é negacionismo. A fé não é eu dizer: que é isso? Isso daí é besteira. Ninguém vai falir. Ninguém vai adoecer. Pessoas já estão adoecendo. A fé, ela não nega a realidade, mas ela supera a realidade. Ela nos fortalece para superarmos a realidade. É por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. E Deus nos fortalece através da fé. Não é eu fechar os meus olhos para a realidade e agir como um insensato, como um louco. Mas é eu olhar para a montanha e entender que ali ela está.
E o que eu estou dizendo para você é que existe realmente uma montanha, não é uma pedra no caminho. Não é um espinho no caminho, é uma montanha que se levanta diante de todos. É algo grande, é algo gigantesco. Há muito tempo nós não enfrentamos uma crise tamanha. E eu não posso reduzir isto com uma mensagem de autoajuda, porque é inútil. E aliás, perigosa. Porque o negacionismo te faz não se preparar para aquilo que é real. E pode te levar ao menosprezo de um inimigo que te devora, que te destrói. O porquê que Golias foi derrubado por Davi? Porque ele menosprezou Davi. E olha que Davi não era um guerreiro em tanto. Não era alguém tão experiente em batalha, se tornou depois. Mas ele menosprezou Davi. E uma das razões para nós cairmos é menosprezar os nossos inimigos. E eu falo num sentido espiritual. Existe uma montanha. E se é uma prova muito grande a qual estamos enfrentando, é necessário uma fé maior. É necessário nós orarmos mais, buscarmos mais a Deus, levarmos a sério o gigante que estamos enfrentando, a montanha que estamos enfrentando. Não é negar, porque isto é loucura, porque a fé não nos faz negar a montanha. Mas o Senhor Jesus está dizendo, se alguém disser a este monte, é porque existe um monte. Existe um obstáculo que não está nos deixando ver o futuro. Quantas pessoas não estão conseguindo enxergar o futuro? Porque existe uma montanha. Os nossos caminhos não estão tão planos, para que nós possamos enxergar agosto, setembro, novembro, dezembro. Quantas pessoas não conseguem vislumbrar o mês de dezembro, porque elas estão sem esperança. Tamanha é a montanha. E a montanha, ela exatamente nos rouba o pensamento do futuro. É como se você deixasse de sonhar, deixasse de planejar. Você que tinha grandes projetos para 2020, parece que cancelou, arquivou tudo, porque existe uma montanha. A montanha praticamente cega daquilo que é o futuro, daquilo que é algo mais adiante. A montanha parece que ela te cega em relação a algo mais lá na frente. A fé nos faz enxergar a realidade. Mas a palavra está dizendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, é um gigante que está diante de nós. E nós temos que dizer a este monte, nós temos que profetizar diante deste monte, diante deste grande problema. Nós não podemos menosprezar o inimigo, porque se você menospreza o inimigo, você não se prepara em oração. Aliás, a palavra fala que Pedro, Tiago e João praticamente menosprezaram a provação de Cristo na cruz. E enquanto o Senhor Jesus estava agonizando no Getsêmani, eles estavam dormindo. Se eles conseguissem ver o que de fato estava acontecendo, eles não estariam dormindo, estariam orando como o Senhor Jesus estava orando. E talvez Deus esteja nos convocando para estarmos em oração e em vigilância, porque realmente a provação é grande. Como o Senhor Jesus, no Getsêmani, não estava descansando, mas estava orando, que nós como igreja do Senhor venhamos estar em intercessão orando, porque a provação é grande. Mas quantas pessoas estão ainda desapercebidas, estão se enchendo de entretenimento, se enchendo de coisas superficiais, que não condiz com a realidade. Existem momentos de alegria, e existem momentos de clamor, e momento de clamor é momento de choro.
São momentos de lágrimas, clamando a Deus por uma nação que está padecendo, clamando a Deus por uma região que está padecendo, clamando a Deus pela agonia das famílias que estão perdendo entes queridos, pelas ameaças que têm assolado o seu lar. E essas ameaças não assolam apenas o lar do vizinho, e não adianta você dizer, não, nada vai me acontecer, se você não estiver orando. Porque, aliás, você tem que estar orando, você tem que estar em vigilância. Se nada está acontecendo no seu lar, dê graças a Deus, mas ainda assim chore e ore pelos lares daqueles que estão, neste momento, sendo assolados por este grande problema. Porque é isto que Deus requer de nós como sacerdotes. Aliás, todos nós cristãos somos sacerdotes diante de Deus. Nós fomos constituídos por Cristo Jesus como sacerdotes, portanto, devemos orar, devemos clamar, devemos buscar a Deus por estas famílias enlutadas e por aqueles que estão desesperados, sem receber notícia de um parente que está internado. A montanha existe e nós precisamos de fé para dizer a esta montanha, mas perceba que a fé nos leva a dizer para esta montanha, o problema ele é invisível. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A palavra fala que nós devemos dizer à montanha, dizer a este monte. Isto implica que nós devemos profetizar, falar a este problema. O problema deve nos escutar. E como igreja do Senhor devemos clamar bem alto e dizer, todo problema, ou seja, esta doença maldita, saia de nosso território. Não resista à oração e ao clamor de quem pede ao Deus de Israel. Nós devemos dizer a esta montanha, a este problema. Não é nós falarmos deste problema. Não adianta nós só espalharmos más notícias. Não adianta nós ficarmos apenas temerosos, angustiados, aflitos. Precisamos orar. Precisamos orar. E a palavra está nos dizendo, diga a este monte, existe um monte, existe um grande problema. Existe uma situação forte que está nos assolando e nós devemos profetizar a Ele, contra Ele. Nós devemos falar diretamente a Ele, ou seja, nós devemos orar e dizer, sai daqui problema, sai daqui doença maldita. O nosso papel é este. Profetas do Senhor, o nosso papel é este. Orar para que esta doença desapareça, para que essa doença não venha dizimar, matar tantas pessoas, para que esta doença não venha colapsar o nosso sistema de saúde. Nós devemos orar e jamais simplesmente nos tomar de uma insensatez e negar a montanha. A montanha existe e ela está aí. A fé não nos faz negar a esta montanha, a fé nos faz olhar para ela, nos fortalecer em Deus e começar a orar, começar a profetizar e dizer, Deus, nos livre deste grande problema. E aliás, dizer, Deus, tenha compaixão destas pessoas que estão sofrendo. E começar a profetizar e dizer, doença maldita, saia do nosso território. Saia da nossa cidade, da nossa nação. Nós devemos orar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
Existe uma batalha espiritual. E nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos pedir. Portanto, não é simplesmente negar. Portanto, não é agirmos com insensatez, mas termos fé que Deus vai nos fortalecer para enfrentarmos este grande problema, esta montanha que vamos subir, vamos atravessá-la, mas com muita perseverança e oração e clamor, lágrimas, vigiando, dizendo diretamente a ela, orando, dizendo: doença, vai embora. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas nós somos cristãos. Existe poder na oração de um justo. Nós podemos orar e ordenar para que os males venham sair, e eles vão sair. Não é com dúvida. É uma oração com fé, é uma oração com segurança de que Deus vai nos atender. Porque aquele que busca a Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus e Ele vai nos recompensar. Eu te convido a orar em nome de Jesus.